Sejam finalmente bem-vindos à nova confraria do Camarão, a confraria aqui no Manhattan Shopping em Águas Claras. Se passaram basicamente 2 meses da suposta inauguração e vocês devem estar se perguntando o que houve, cadê o restante do vídeo? E acho que eu vou até sentar nesse sofá, vocês devem se lembrar dele para contar toda essa novela que foi nossa inauguração, que não aconteceu. Já adiantando para vocês, este sofá foi aquele do qual eu passei a noite, dormi aqui, fiquei de 1 da manhã até as 7, dormia um pouquinho, voltava para dentro da loja para ver como é que estava, tentei ajudar o pessoal, mas de fato a gente não conseguiu inaugurar. A obra estava rolando até as 7 horas da manhã, o pessoal pregando essas biribas no teto lá de dentro até as 7 horas da manhã. Às 7 horas entrou a equipe de limpeza correndo para ver se a gente conseguia desmontar tudo, tirar a parte de obra, sujeira de obra, para que pudesse montar de fato o restaurante, testar os equipamentos, sei lá, 10, 11 horas da manhã. E foi exatamente por isso que eu não consegui fazer o vlog. A ideia era a gente trazer vocês junto conosco, nos bastidores de como que era toda essa inauguração, tudo que envolvia ela, mas ela foi uma inauguração, como é que eu posso dizer, muito corrida, porque a gente tinha uma pressão muito grande para conseguir inaugurar junto com o evento de inauguração do próprio shopping. A gente seria o único restaurante que iria inaugurar, conosco somente a pizzaria, mas a pizzaria só abre à noite, então de fato nós seríamos os únicos. O próprio dono do shopping já tinha marcado de almoçar com a família dele no dia da inauguração, no evento de inauguração aqui conosco. A gente trouxe familiares, minha madrinha, minhas tias vieram, meus avós vieram de fora de Brasília somente para esse evento. Então vocês imaginam toda a pressão que estava envolvida, mas mesmo assim a gente não foi capaz. Apesar de todo o pensamento positivo que a gente sempre manteve durante toda a noite, no final das contas a gente ficou na praia por conta de um problema de sistema. E em algum momento ali da madrugada o desespero tomou conta e eu não consegui gravar mais. Aconteceu que 10 horas da manhã eu fui para casa, só tomei um banho e retornei para o restaurante. E aí a gente decidiu apenas inaugurar para visitação. E se desse, a gente atenderia o Paulo Otávio, que é o dono do shopping, e que viria com a família dele. E foi de fato isso que aconteceu. A gente abriu o restaurante, montou ele, deixou ele bonito, deixou as pessoas entrarem para conhecer, mas não fizemos uma venda sequer, porque não deu tempo de ficar tudo pronto. E o que se sucedeu daí foi um caos absoluto nos primeiros dias. Tem muita gente que gosta de esconder e de falar que as coisas são sempre lindas, mas no nosso caso, esse primeiro mês de inauguração realmente foi uma loucura. Chega de enrolação, hora de mostrar para vocês como é que ficou o restaurante depois de toda essa saga que foi para que a gente conseguisse de fato inaugurar. Então, você mal entra no restaurante, já tem o bar da praia, que a gente chama. A ideia é ser um bar inspirado naqueles que você vê nas cidades de praia, tudo em palha, em pedra moledo, biriba no teto, a luz baixa, para que ele ficasse bem rústico, mas com a cara da praia. E aí você, seguindo pelo bar, pelo salão em frente ao bar, você vai ver também uma canoa de 12 metros no nosso teto. Essa canoa que dá nome ao nosso sushi, que fica aqui do outro lado. A gente tem do espelhado um sushi bar chamado Da Canoa, é uma outra operação dentro da própria confraria do Camarão. Ela surgiu também de inspirações que a gente tem visto fora do Brasil, onde todos os beach clubs e restaurantes na beira da praia, eles são especialistas em frutos do mar, e aí eles normalmente agregam tanto a parte quente, que é o que a confraria do Camarão já tem, como a parte fria. E aí a gente trouxe ela para dentro aqui do nosso restaurante, junto ali com o Da Canoa. Então vocês podem ver também que o restaurante ele tem janelões durante toda a fachada dele, toda a lateral. Então lá, bar da praia, aqui o Da Canoa. Onde eu estou é o nosso salão principal, né? Eu diria que é o salão bonito.
lá da entrada a gente tem toda aquela fachada de biriba que você consegue enxergar por dentro dela e ver o movimento do restaurante. E aí vindo mais para este cantinho, a gente chega no nosso deck. O teto é mais baixo, pé direito é mais baixo, todo em biriba. E a área mais aconchegante do restaurante. Além de tudo isso, aqui a gente ainda vai ter uma porta que ainda não ficou pronta. Imagina, 2 meses depois da inauguração, ainda tem coisa para fazer no restaurante. Então, vai vir uma porta que a gente consegue fechar esse ambiente aí em dias de menor movimento. Ele fica isolado, né, fechado, e aí a gente consegue rodar o restaurante com menos gente. E num dia normal, a gente abre, integra ele, ou faz eventos privados, com televisão, enfim, para apresentações corporativas, aniversários, o que o cliente quiser. Então, ele é um espaço bem híbrido, bem versátil aqui dentro do nosso restaurante. E aí, como vocês podem ver também, a iluminação foi o ponto-chave aqui dentro, para que ele ficasse bem escurinho, bem aconchegante, muito similar aos restaurantes que a gente via em Trancoso, Arraial da Ajuda, Caraíva, porque foi de fato a nossa inspiração. Então, este é o nosso novo restaurante. A casa ficou linda e apesar de todo esse caos, quando a gente olha isso aqui que a gente conseguiu fazer, a gente fica orgulhoso e muito satisfeito, mesmo tendo passado por tudo isso. Agora teve algumas coisas que ficaram de aprendizado pra gente. Primeiro de tudo, se você tem um restaurante, vai inaugurar um restaurante, nunca poupe nenhum centavo na parte de construção da sua equipe. A gente não fez isso, né? A gente botou o pessoal para trabalhar alguns meses antes nas outras unidades, para eles irem se habituando, entendendo o que é a confraria. Mas mesmo assim ainda foi muito pouco. E o principal aprendizado é que boa parte dessa sua equipe ela vai acabar girando, rodando, entra, sai gente, o pessoal não se adapta, ou às vezes não suprem a demanda que você tem no restaurante, então você vai ter uma rotatividade alta no começo dos primeiros meses. Então por isso é importante você ter uma margem ali de colaboradores muito grande, muito acima daquilo que você sempre imaginar. Se você precisa de 30 colaboradores para funcionar o seu restaurante, contrate 40, 50, 60 se puder. Isso vai te evitar muito estresse e muitas noites sem dormir que a gente passou por aqui. Outro ponto muito importante também, não poupe nenhum centavo no projeto de cozinha. A gente está passando alguns problemas, você vai ter que fazer algumas reformas agora, 2 meses depois, porque algumas coisinhas ali dentro não ficaram como deveria. Então você ter um bom projetista específico da área de cozinha faz toda a diferença, porque uma cozinha com fluxo bom, onde os equipamentos funcionam, ela te permite atender toda a sua demanda do seu restaurante. Não adianta nada você ter uma casa deste tamanho, com tantos assentos, se você não conseguir entregar tudo e entregar com consistência. E por último, pode parecer contraditório, mas a dica que eu deixo, que eu aprendi é: nunca espere o momento certo para que você abra. É melhor você abrir e depois ter que passar por isso, de consertar todas as coisas com o restaurante aberto, com dinheiro entrando no seu caixa, do que você esperar mais alguns dias, esperar resolver todas as pendências para inaugurar só quando estiver perfeito. Isso vai te custar muito mais caro, seja em faturamento, seja em tempo de aprendizado. Então, apesar de tudo isso, valeu a pena a gente passar todo esse sufoco 2 meses depois e a casa agora roda muito bem, graças a Deus. Já é a nossa melhor casa, a gente está feliz pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado do restaurante. Agora a gente vai se ver por aqui e eu conto mais novidades de tudo aquilo que a gente está trazendo e preparando, não só para essa unidade, mas para outras confrarias. Já fica um spoiler que esse sushi aqui, essa bancada, a gente vai levar lá pro terraço. E aí vem uma saga nova por aí. A gente já está em janeiro, março tem outra obra. Então é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo Na Mesa ao Negócio.